Uma faxineira humilde descobre uma conspiração chocante que está destruindo a família que ela ama. Rosângela trabalha há 3 anos na mansão de um empresário viúvo em Florianópolis e tudo muda quando uma mancha misteriosa aparece no tapete mais caro da casa. O que ela descobre vai revelar uma traição de 10 anos e uma vingança calculista que pode destruir tudo. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. A brisa marinha de março soprava suavemente pelas janelas da mansão na Lagoa da Conceição, carregando o aroma salgado que caracteriza Florianópolis, quando Rosângela Müller descobriu a mancha escura no tapete persa mais valioso da casa. Aos 25 anos, Rosa carregava em seu DNA 3 características que definiriam cada reviravolta de seu destino. Uma honestidade cristalina que a tornava incapaz de mentir, mesmo para se proteger. Uma lealdade feroz àqueles que amava e uma humildade profunda que a impedia de reconhecer seu próprio valor como ser humano. Suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico tremeram ligeiramente quando ela se ajoelhou para examinar melhor aquela marca estranha que havia surgido do nada no tecido que custava mais do que ela ganhava em 2 anos. Meu Deus do céu! Como isso foi parar aqui? Murmurou com sotaque catarinense, sua voz carregada de preocupação genuína. A mancha tinha um formato peculiar, quase intencional, como se alguém tivesse derramado vinho tinto de forma calculada, exatamente no centro geométrico do tapete. Rosa conhecia cada fio daquela peça há 3 anos, desde que começara a trabalhar para Eduardo Schneider, o empresário do ramo de tecnologia que se tornara viúvo quando sua esposa faleceu em um acidente de barco na Bahia Sul. Naquele tempo sombrio, a casa era um mausoléu silencioso, onde a pequena Carolina, então com 6 anos, vagava pelos corredores como uma alma perdida em busca da mãe que jamais voltaria. Foi Rosa quem secou as primeiras lágrimas da menina, quem cantou cantigas açorianas para afastar os pesadelos, quem gradualmente transformou aquela mansão gelada em algo que se assemelhava novamente a um lar acolhedor. Eduardo, inicialmente distante e mergulhado no trabalho como forma de escapar da dor avassaladora, começou a perceber a dedicação extraordinária da funcionária. Não era apenas limpeza doméstica o que ela oferecia. Era cuidado genuíno, aquele tipo de atenção maternal que não se compra com salário. Apenas se conquista através de milhares de pequenos gestos diários de carinho e comprometimento incondicional. Rosa, você viu o que aconteceu com meu tapete? A voz estridente de Vanessa Bittencourt ecoou pelo ambiente amplo. A melhor amiga de Eduardo surgiu na porta da sala com aquela postura imperial que sempre adotava, como se fosse a verdadeira dona da propriedade em vez de apenas uma visitante frequente. Aos 35 anos, Vanessa era tudo o que Rosa não era. Filha de uma tradicional família açoriana de Florianópolis, educada nas melhores escolas particulares da ilha, possuidora de uma beleza refinada que sabia usar como arma estratégica quando necessário, e detentora de conexões sociais que abriam portas em toda Santa Catarina. Acabei de encontrar agora mesmo, Dona Vanessa, respondeu Rosa, levantando-se cuidadosamente e limpando as mãos no avental bordado que sua mãe havia feito antes de falecer. Não sei como aconteceu essa situação. Ontem, quando terminei todo o serviço da casa, estava tudo perfeito e normal. Havia uma sinceridade dolorosa em sua voz, aquela honestidade inabalável que a caracterizava e que às vezes a tornava vulnerável demais para as armadilhas cruéis do mundo dos adultos. Vanessa aproximou-se com passos calculados e felinos, seus saltos italianos clicando ritmicamente contra o mármore importado. Seus olhos verdes, normalmente calorosos e sedutores quando Eduardo estava presente, agora exibiam uma frieza cortante como as águas geladas do Atlântico Sul no inverno. Que situação estranha, não acha? Uma mancha tão grande e bem definida assim não aparece sozinha do nada. Você tem certeza absoluta
Que não derrubou alguma coisa ontem durante a limpeza? A pergunta carregava uma insinuação venenosa, como uma cobra coral se preparando silenciosamente para dar o bote fatal. Tenho certeza total e completa, Dona Vanessa. Eu sempre tomo o máximo cuidado com todos os objetos e móveis desta casa. Rosa sentiu um frio desconfortável no estômago, aquela sensação terrível de estar sendo julgada injustamente por algo que não havia feito. Mas sua natureza humilde, moldada por gerações de mulheres trabalhadoras da ilha de Santa Catarina, a impedia de se defender de forma mais enfática e direta. Afinal, quem era ela, uma simples faxineira filha de pescador da Barra da Lagoa, para questionar uma pessoa da alta sociedade florianopolitana, como Vanessa Bittencourt? Papai, Rosa. A voz melodiosa de Carolina cortou a tensão crescente do ambiente como uma brisa refrescante. A menina de 9 anos desceu correndo a escadaria curva de madeira nobre, seus cabelos loiros ondulando como ondas douradas do mar da Joaquina. Apesar da pouca idade, Carol possuía uma inteligência aguçada e uma intuição emocional que frequentemente surpreendia e desconcertava os adultos ao seu redor. Era como se a perda precoce e traumática da mãe tivesse acelerado sua maturidade emocional, tornando-a mais observadora e perceptiva do que seria considerado normal para uma criança de sua idade. Oi, meu anjinho querido. Rosa sorriu automaticamente, sentindo o coração se aquecer, como sempre acontecia na presença da menina, que havia se tornado a razão principal de sua existência. O vínculo entre elas era especial e profundo, construído através de milhares de pequenos momentos compartilhados, histórias inventadas contadas antes de dormir, curativos carinhosos em joelhos ralados nas brincadeiras, conversas íntimas sobre sonhos e medos infantis, lanches especiais preparados com amor maternal. Para Carolina, Rosa havia se tornado muito mais do que uma simples funcionária doméstica. Era a figura materna protetora que a vida cruel lhe negara prematuramente. "O que aconteceu com nosso tapete bonito?" perguntou Carol, aproximando-se da mancha com curiosidade científica digna de um pequeno detetive. Seus olhos azuis, herança genética paterna, analisaram a situação com uma seriedade impressionante e quase assustadora para uma criança. "Parece tinta vermelha, não parece vinho como as pessoas usam nos filmes." Vanessa contraiu imperceptivelmente os músculos faciais, uma microexpressão que não passou despercebida para a menina observadora. "Não seja ridícula, Carolina. É óbvio que é vinho tinto derramado. Provavelmente alguém foi descuidado e displicente durante os trabalhos de limpeza." Sua voz mantinha a doçura artificial que sempre usava quando falava com a filha de Eduardo, mas havia uma rigidez subjacente e mal disfarçada que traía sua irritação crescente. "Eu não bebo vinho, Dona Vanessa", disse Rosa com calma dignificada. "E sempre que limpo esta sala especial, faço questão de não trazer nenhum líquido que possa vazar ou derramar acidentalmente. Foi uma das primeiras lições que aprendi no primeiro dia de trabalho aqui na casa." Sua humildade natural não a impedia de defender sua competência profissional, especialmente quando se tratava de proteger a confiança que Eduardo depositara nela ao longo dos anos de convivência harmoniosa. Nesse momento preciso, Eduardo entrou na sala vindo de seu escritório particular, trazendo consigo o aroma sutil de seu perfume importado, misturado com o cheiro característico de papel e tinta de impressora laser. Aos 38 anos, ele mantinha a postura elegante e confiante de quem nasceu no ambiente empresarial competitivo, mas seus olhos castanhos carregavam a melancolia permanente de um homem que perdera cedo demais o grande amor de sua vida. Seus cabelos castanhos começavam a exibir os primeiros fios prateados, marca visível das responsabilidades empresariais e das dores emocionais que carregava silenciosamente. "O que está acontecendo aqui, pessoal?" perguntou Eduardo, percebendo imediatamente a tensão elétrica no ar. Como empresário bem-sucedido, ele havia desenvolvido a habilidade essencial de ler ambientes e detectar problemas potenciais antes que explodissem em crises maiores e incontroláveis. Seus olhos experientes passaram rapidamente de Vanessa para Rosa, depois para Carolina, como um scanner emocional tentando decodificar a situação complexa. Apareceu uma mancha muito estranha no seu tapete persa mais valioso,
explicou Vanessa, assumindo automaticamente o papel de porta-voz da situação como sempre fazia. Estávamos tentando entender como essa situação desagradável aconteceu. Sua voz soava prestativa e genuinamente preocupada, mas havia uma implicação sutil e venenosa de que alguém específico ali presente era responsável pelo dano material. Eduardo aproximou-se do tapete e analisou a mancha com um olhar técnico e cuidadoso. Era realmente impressionante em tamanho e estava estrategicamente posicionada numa área de alto tráfego, onde seria completamente impossível não notar sua presença. "Quando exatamente você descobriu isso, Rosa?" perguntou, sua voz mantendo-se neutra, mas claramente atenta a cada nuance da resposta. "Há apenas alguns minutos, Sr. Eduardo. Quando cheguei hoje de manhã cedinho, estava tudo completamente normal e limpo. Comecei a limpeza pelo segundo andar, como sempre faço na minha rotina, e quando desci para fazer a sala principal, encontrei exatamente assim." Rosa falava com a precisão meticulosa de quem estava acostumada a prestar contas detalhadas de cada minuto de seu trabalho, uma característica desenvolvida pela necessidade constante de provar sua competência e honestidade inquestionável. "Que situação realmente estranha e inexplicável", murmurou Eduardo, franzindo a testa preocupado. "Este tapete é muito especial para nossa família. Foi um presente de casamento que minha esposa escolheu pessoalmente numa loja em Isfahan." Havia uma melancolia profunda em sua voz ao mencionar o passado dourado, aqueles tempos abençoados quando sua esposa ainda estava viva e a casa vibrava com risadas genuínas e planos otimistas para o futuro que se revelou cruel. Carolina, que havia permanecido em silêncio observando atentamente os adultos com sua sabedoria precoce, de repente se aproximou ainda mais da mancha suspeita. "Pai, posso falar uma coisa importante?" Sua voz carregava aquela seriedade prematura que às vezes assustava Eduardo, lembrando-o cruamente de como sua filha havia sido forçada pelas circunstâncias a amadurecer rápido e dolorosamente demais. "Claro que pode, princesa. O que você quer me falar?" "Essa mancha estranha não estava aqui ontem à noite, quando descemos juntos para pegar um copo de água gelada. Eu lembro perfeitamente, porque pisei exatamente neste lugar do tapete e estava completamente limpo e perfeito." Carolina falava com a convicção absoluta e inabalável das crianças, sem as nuances diplomáticas ou os rodeios característicos dos adultos. "E tem outra coisa importante. Se fosse a Rosa que tivesse derrubado alguma coisa, ela teria tentado limpar imediatamente e depois contado para o senhor. Ela sempre faz isso quando acontece qualquer acidente pequeno na casa." O silêncio que se seguiu às palavras da menina foi carregado de significados pesados e implicações perturbadoras. Vanessa abriu e fechou a boca rapidamente, como se fosse dizer alguma coisa defensiva, mas tivesse se controlado no último segundo. Eduardo olhou para a filha com uma mistura complexa de orgulho paternal e preocupação crescente. Orgulho pela inteligência aguçada e capacidade de observação da menina, preocupação profunda com as implicações sérias de suas palavras acusatórias. "Carolina tem razão completa", disse Rosa, sentindo uma onda poderosa de gratidão pela criança corajosa. "Se eu tivesse causado qualquer tipo de dano, mesmo sem intenção, falaria imediatamente e assumiria total responsabilidade. É minha obrigação profissional e moral cuidar desta casa como se fosse minha própria, e isso inclui necessariamente assumir todos os meus erros e acidentes." Sua honestidade inabalável brilhava em cada palavra cuidadosamente escolhida, contrastando silenciosamente com a atmosfera crescente de suspeitas e insinuações maliciosas. Vanessa forçou um sorriso que não alcançou seus olhos verdes. "Bem, o mais importante agora é resolver esta situação desagradável o quanto antes. Eduardo, você deveria chamar uma empresa especializada em limpeza de tapetes orientais antigos. Esse tipo específico de mancha pode se tornar permanente e irreversível se não for tratada adequadamente por profissionais qualificados." Sua preocupação soava genuína e prestativa, mas havia algo sutil na forma como evitou cuidadosamente o olhar direto de Rosa, que não passou despercebido para a antena emocional supersensível de Carolina. "Você está absolutamente certa",
concordou Eduardo após um momento de reflexão. Rosa, por favor, não se preocupe excessivamente com isso. Acidentes domésticos acontecem naturalmente, é parte inevitável da vida cotidiana. O mais importante é que não houve nenhuma negligência intencional ou má-fé da sua parte. Sua capacidade de ser justo e compreensivo, mesmo em situações complicadas, era uma das qualidades que mais atraía Rosa nele. Embora ela jamais admitisse, nem mesmo para si mesma em seus momentos mais íntimos, que seus sentimentos pelo patrão haviam evoluído muito além do simples respeito profissional. Quando os três adultos se dispersaram para suas atividades respectivas, Carolina permaneceu sozinha na sala, olhando fixamente para a mancha misteriosa, como se ela pudesse revelar seus segredos através da força do olhar. Seu cérebro de 9 anos estava processando informações e conexões de uma forma que os adultos, presos em suas dinâmicas sociais complexas e preconceitos, não conseguiam realizar. Ela sabia com certeza absoluta que Rosa jamais mentiria sobre algo tão sério. Sabia que seu pai confiava completamente na funcionária. E sabia, com aquela intuição infantil aguçada que ainda não havia sido corrompida pelas convenções sociais adultas, que tia Vanessa não estava sendo completamente honesta e transparente sobre alguma coisa importante. Sem que ninguém percebesse ou suspeitasse, a pequena investigadora havia começado sua primeira missão oficial de descobrir a verdade completa, movida pelo amor incondicional e protetor que sentia pela mulher que havia preenchido o vazio emocional deixado pela mãe falecida. A guerra silenciosa e psicológica acabara de começar oficialmente, e a menor combatente do campo de batalha talvez fosse a única pessoa com clareza mental suficiente para enxergar o que realmente estava acontecendo naquela elegante mansão da Lagoa da Conceição. Os dias seguintes transcorreram com uma normalidade superficial enganosa, mas Rosa podia sentir uma mudança sutil e perturbadora na atmosfera emocional da casa. Era como se alguém tivesse ajustado ligeiramente a temperatura psicológica do ambiente, criando correntes frias, imperceptíveis, que apenas ela parecia captar com sua sensibilidade aguçada. Vanessa havia intensificado significativamente suas visitas à mansão, aparecendo quase diariamente, com desculpas variadas e criativas. Levar documentos urgentes para Eduardo, organizar eventos beneficentes para a alta sociedade catarinense ou simplesmente dar uma olhadinha em como Carolina estava se desenvolvendo academicamente e socialmente. Cada visita de Vanessa vinha invariavelmente acompanhada de observações sutis, mas penetrantes sobre a administração doméstica da casa, sugestões aparentemente inocentes sobre mudanças na rotina estabelecida e comentários casualmente venenosos sobre a necessidade de profissionalizar ainda mais os serviços domésticos para atender AOS padrões de uma família da posição social dos Schneider. Era uma campanha psicológica de desgaste, executada com a paciência e precisão de um estrategista militar experiente. Eduardo, você já considerou seriamente a possibilidade de contratar uma governanta com formação acadêmica específica? Vanessa sugeriu numa quinta-feira chuvosa, enquanto tomava um café importado na sala de estar decorada com antiguidades açorianas. Rosa estava limpando silenciosamente a estante de livros próxima e não pôde evitar escutar cada palavra da conversa estratégica. Carolina está numa idade absolutamente crucial em que precisa de orientação mais, digamos, especializada e qualificada. Alguém que possa ajudá-la efetivamente com os deveres escolares, ensinar etiqueta social adequada à sua posição, desenvolver seu potencial intelectual. Esse tipo de formação essencial. Eduardo mexeu pensativamente o açúcar cristal no café, seus movimentos revelando a reflexão interna que as palavras de Vanessa haviam provocado. Rosa tem se saído extraordinariamente bem com a Carolina. As notas da menina na escola melhoraram drasticamente desde que começaram a estudar juntas regularmente, e ela nunca esteve tão equilibrada emocionalmente quanto agora. Havia uma defesa genuína e baseada em fatos concretos em sua voz, fundamentada em resultados tangíveis que ele podia observar diariamente no desenvolvimento integral da filha. Sem a menor dúvida, Rosa é, como posso dizer,
Muito dedicada e carinhosa, concordou Vanessa, usando uma pausa calculada que fazia a palavra dedicada soar como um eufemismo condescendente para algo bem menos lisonjeiro. Mas você precisa entender, querido Eduardo, que dedicação emocional não substitui formação acadêmica adequada e qualificada. Você quer realmente o melhor para Carolina, não quer? Alguém com diploma universitário reconhecido, talvez uma pedagoga especializada ou psicóloga infantil renomada que possa efetivamente preparar sua filha para o futuro brilhante e sofisticado que ela merece por direito de nascimento. Rosa sentiu o estômago se contrair dolorosamente, como se tivesse sido atingida por um soco invisível. Não era a primeira vez que sua falta de educação formal superior era questionada e diminuída, mas vindo especificamente de Vanessa, a observação carregava um peso diferente e mais ameaçador. Ela sabia dolorosamente que não possuía diplomas impressionantes para pendurar na parede, que sua sabedoria havia sido conquistada através da experiência prática dura e do instinto maternal aguçado pelas circunstâncias adversas da vida. Mas também sabia com certeza inabalável que Carolina estava florescendo magnificamente sob seus cuidados, desenvolvendo não apenas habilidades acadêmicas sólidas, mas também valores humanos fundamentais e uma autoestima saudável que seria a base de sua personalidade futura. Vou considerar seriamente sua sugestão, disse Eduardo diplomaticamente, mas Rosa percebeu uma rigidez nova em sua postura corporal que não estava presente antes da conversa. As sementes venenosas da dúvida estavam sendo plantadas com a paciência meticulosa de um jardineiro experiente, e Vanessa era uma especialista reconhecida no cultivo cuidadoso de inseguranças alheias. Na semana seguinte, um incidente aparentemente trivial e doméstico abriu a segunda frente de ataque na guerra psicológica que Rosa ainda não sabia estar enfrentando conscientemente. Durante uma tarde particularmente corrida, quando ela estava preparando meticulosamente o jantar especial que Eduardo havia solicitado para impressionar potenciais investidores alemães interessados em suas inovações tecnológicas, Carolina desceu às pressas à cozinha com lágrimas cristalinas nos olhos azuis. Rosa, você pode me ajudar urgentemente. Não consigo encontrar meu colar da vovó em lugar nenhum da casa. A menina referia-se a uma delicada corrente de ouro branco com um pequeno pingente em formato de gaivota, herança preciosa da mãe falecida que ela usava exclusivamente em ocasiões especiais e significativas. Era uma das poucas conexões tangíveis que lhe restavam com a figura materna perdida, e por isso carregava um valor emocional absolutamente inestimável, muito além de qualquer preço material. Calma, meu anjinho querido. Onde você tirou ele da última vez que usou? Rosa largou imediatamente tudo o que estava fazendo na cozinha e dedicou sua atenção total e completa à preocupação da menina. Era exatamente assim que sempre reagia. As necessidades emocionais de Carolina tinham prioridade absoluta sobre qualquer tarefa doméstica, por mais importante ou urgente que pudesse parecer no momento. No meu quarto, na mesinha de cabeceira especial, exatamente igual sempre faço todas as noites, mas hoje, quando fui pegar para usar no jantar elegante com os alemães, simplesmente não estava mais lá. Carolina soluçou baixinho, daquele jeito contido e corajoso que as crianças fazem quando tentam ser fortes, mas estão genuinamente assustadas e confusas. As duas iniciaram uma busca meticulosa e sistemática por toda a mansão ampla. Verificaram gavetas, embaixo de todos os móveis pesados, nos cestos de roupa suja, nos bolsos de todas as roupas recém-lavadas e passadas. Revistaram o quarto de Carolina com cuidado científico e paciência infinita, movendo cada objeto pequeno, checando cada cantinho onde uma corrente delicada poderia ter escorregado ou se escondido acidentalmente. Procuraram durante 2 horas intensivas. Resultado: absolutamente nada. Quando Eduardo chegou do escritório 2 horas antes da chegada dos convidados alemães, encontrou filha e funcionária ajoelhadas no chão da sala de estar, procurando embaixo do sofá de couro com lanternas potentes. "O que vocês duas estão fazendo aí?" perguntou inicialmente com um sorriso divertido que se desfez rapidamente
quando viu a expressão genuinamente preocupada e angustiada no rosto de Carolina. O colar da mamãe desapareceu completamente, pai. Sumiu mesmo de verdade. A gente procurou em absolutamente toda a casa, cada cantinho. A voz da menina tremulava visivelmente entre o desespero crescente e a esperança ainda viva de que o pai, com seus poderes aparentemente mágicos de adulto competente, pudesse resolver magicamente o problema angustiante. Eduardo sentiu o coração apertar dolorosamente no peito. Aquele colar representava muito mais do que uma simples joia bonita. Era um elo emocional vital e insubstituível para o bem-estar psicológico de sua filha, uma das últimas conexões físicas com a mãe perdida prematuramente. Quando foi a última vez que você viu o colar, princesa? Ontem à noite, pai. Coloquei na mesinha igual sempre faço religiosamente. Esta manhã, quando acordei, não estava mais lá no lugar. Você tem certeza absoluta que colocou exatamente lá? Não deixou acidentalmente em outro lugar da casa sem perceber? Tenho certeza total e completa, pai. Sempre coloco no mesmo lugar sagrado. É um ritual especial que a Rosa me ensinou para nunca perder coisas importantes da mamãe. Eduardo dirigiu o olhar para a Rosa, que estava visivelmente perturbada e angustiada pela situação misteriosa. Você mexeu no quarto dela hoje durante a limpeza? Claro, senhor Eduardo. Faço a limpeza completa de rotina todas as manhãs sem exceção. Mas o colar não estava na mesinha quando cheguei para trabalhar. Achei estranho na hora, porque Carolina sempre deixa lá religiosamente, mas pensei que ela tivesse guardado em outro lugar especial por algum motivo. Rosa falava com aquela honestidade cristalina que a caracterizava fundamentalmente, mas havia uma ansiedade crescente e palpável em sua voz preocupada. Foi exatamente nesse momento tenso que Vanessa chegou para ajudar com os preparativos finais do jantar, conforme havia oferecido prestimosamente na véspera. Ela avaliou rapidamente a cena doméstica. Pai visivelmente preocupado, filha chorosa e angustiada, funcionária nervosa e agitada, e casa em estado evidente de busca geral e desesperada. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quando a situação problemática foi explicada detalhadamente, Vanessa assumiu imediatamente uma postura proativa e controladora. Que situação terrível e angustiante! Carolina, querida, tenho certeza absoluta que vamos encontrar seu colar precioso em algum lugar. Eduardo, você já verificou sistematicamente se pode ter caído atrás da cama ou rolado para debaixo de algum móvel pesado? A Rosa e eu procuramos meticulosamente em todos esses lugares óbvios, respondeu Carolina com a precisão técnica de uma detetive mirim profissional. Que eficiência impressionante, comentou Vanessa com um sorriso que definitivamente não alcançou seus olhos verdes calculistas. Rosa, você não teria guardado o colar acidentalmente junto com a roupa de cama ou algo parecido durante a rotina de limpeza? Não, dona Vanessa. Eu sempre observo cuidadosamente o que está em cada superfície antes de limpar, justamente para evitar acidentes como esse, que poderiam ser evitados. Se o colar estivesse na mesinha, eu teria visto automaticamente e falado imediatamente com Carolina. Rosa respondeu com sua honestidade característica, mas uma sombra de dúvida começava a se formar em sua mente. Claro que sim. É que às vezes, quando se tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo... Vanessa deixou a frase suspensa no ar, carregada de implicações sutis, mas venenosas. Eduardo, talvez seja prudente fazer uma busca mais, digamos, sistemática e completa. Verificar absolutamente todos os ambientes da casa, inclusive áreas de serviço e espaços privados, para ter certeza absoluta e definitiva. A sugestão soava perfeitamente razoável e lógica, mas havia algo indefinível na forma específica como foi apresentada que deixou Rosa profundamente desconfortável. Era como se estivessem procurando evidências de um crime cometido, não um objeto simplesmente perdido. Claro que podem procurar onde quiserem e acharem necessário, disse ela, lutando para manter a voz firme e controlada. Eu não tenho absolutamente nada a esconder de ninguém. A busca sistemática começou imediatamente, com Eduardo liderando uma inspeção que mais parecia um procedimento policial minucioso do que uma simples procura doméstica por um objeto perdido.
Verificaram metodicamente a lavanderia, a despensa completa, até mesmo a pequena sala, onde Rosa guardava seus pertences pessoais e uniformes de trabalho. Foi ali, dentro de uma sacola plástica, onde ela carregava documentos pessoais importantes, que encontraram o colar dourado. O silêncio que se seguiu à descoberta foi absolutamente ensurdecedor e carregado de significados terríveis. Eduardo segurava a corrente dourada nas mãos trêmulas, com uma expressão de choque profundo e confusão total. Carolina olhava alternadamente para o colar e para Rosa, sua mente infantil lutando desesperadamente para processar o que aquela descoberta impossível significava realmente. Rosa estava pálida como papel, suas mãos tremendo visivelmente como folhas ao vento. Eu não sei como isso foi parar aí na minha bolsa, gaguejou Rosa, sua voz soando fraca e desesperada mesmo para seus próprios ouvidos. Eu juro pela alma da minha mãe que não coloquei esse colar na minha bolsa. Juro por Deus e pela saúde do meu pai doente. Oh, Rosa, suspirou Vanessa teatralmente, assumindo uma expressão elaborada de decepção profunda e dor pessoal. Por que você faria uma coisa dessas com a Carolina? Você sabia perfeitamente quanto esse colar significa para ela, quantas memórias preciosas da mãe ele representa. Eu não fiz absolutamente nada. A protestação de Rosa saiu mais alta do que ela havia pretendido, carregada de desespero genuíno e pânico crescente. Senhor Eduardo, o senhor me conhece há 3 anos completos. Eu jamais na vida pegaria algo que não fosse meu. Especialmente algo tão sagrado da Carolina. Eduardo olhava fixamente para o colar em suas mãos, como se o objeto pudesse magicamente lhe contar como havia parado misteriosamente na bolsa de sua funcionária de confiança. Sua mente racional e analítica lutava violentamente contra seus sentimentos pessoais e intuições. Por um lado, conhecia Rosa há anos e nunca havia detectado qualquer sinal de desonestidade. Por outro lado, ali estava a evidência física incontestável e constrangedora, impossível de ignorar ou racionalizar. Pai, a Rosa jamais faria isso conosco, disse Carolina com convicção absoluta e inabalável. Ela me ama de verdade, de coração. Pessoas que amam de verdade não roubam coisas preciosas. Carolina, meu anjo, às vezes os adultos fazem coisas que nós não entendemos completamente, disse Vanessa suavemente, ajoelhando-se cuidadosamente na altura da menina confusa. Às vezes, pessoas que gostamos genuinamente podem nos decepcionar profundamente. Isso não significa necessariamente que elas são pessoas fundamentalmente más, só que cometeram um erro grave por algum motivo. Não, gritou Carolina com aquela teimosia infantil pura que surge quando as crianças sentem que algo fundamental e sagrado está sendo ameaçado injustamente. A Rosa não é ladra nenhuma. Alguém malvado colocou o colar na bolsa dela de propósito. Eduardo passou as mãos pelos cabelos nervosamente, um gesto automático que fazia sempre que se sentia sobrecarregado por decisões difíceis e consequências importantes. Os investidores alemães chegariam em menos de 2 horas. Sua filha estava em estado emocional alterado e confuso. Sua funcionária de confiança estava sob suspeita séria de furto doméstico e ele precisava tomar uma decisão crucial que poderia afetar dramaticamente o futuro de todos os envolvidos na situação. Rosa, eu preciso de uma explicação convincente, disse finalmente, sua voz cuidadosamente controlada, mas carregada de tensão. Como o colar da Carolina foi parar especificamente na sua bolsa pessoal? Eu simplesmente não sei, Sr. Eduardo. Só posso jurar pela memória da minha mãe que não fui eu quem colocou lá. Alguém deve ter colocado para me prejudicar deliberadamente. Mesmo dizendo isso com sinceridade total, Rosa percebia dolorosamente como suas palavras soavam paranoicas e defensivas para os ouvintes. Mas quem faria uma coisa tão cruel assim? Perguntou Vanessa retoricamente, assumindo um tom de terapia familiar cuidadosa. Rosa, querida, talvez seja melhor você admitir honestamente o que aconteceu. Todos nós cometemos erros por impulso ocasionalmente, especialmente quando estamos passando por dificuldades financeiras sérias. A menção específica às dificuldades financeiras foi como um soco direto no estômago de Rosa.
Era verdade inegável que as contas médicas crescentes do pai estavam pesando dramaticamente no orçamento familiar apertado. Era verdade que, às vezes, ela se deitava acordada, se perguntando como conseguiria pagar todas as despesas no final do mês. Mas jamais, em nenhuma circunstância imaginável, consideraria roubar de uma família que a tratava com tanta consideração e respeito. Minhas dificuldades financeiras nunca me tornaram uma ladra, disse ela com uma dignidade ferida, mas intacta. E se fosse realmente o caso de necessidade extrema, eu pediria ajuda diretamente ao Sr. Eduardo antes de cometer qualquer tipo de desonestidade. Eduardo observou a cena com o coração literalmente partido em pedaços. Ele queria desesperadamente acreditar em Rosa. Seu instinto mais profundo gritava que ela estava falando a verdade absoluta. Mas as evidências físicas eram inegáveis e constrangedoras, e ele tinha responsabilidades que iam muito além de seus sentimentos pessoais conflitantes. Tinha uma filha para proteger acima de tudo, uma reputação social a manter, um negócio próspero que dependia completamente da confiança de pessoas como os investidores alemães, que em breve estariam sentados em sua mesa de jantar. Rosa, eu vou ter que refletir profundamente sobre esta situação complicada, disse ele finalmente, cada palavra saindo com dificuldade. Por hoje, acho melhor você ir para casa mais cedo do que o normal. Conversaremos amanhã, quando todos estivermos mais calmos e racionais. A demissão oficial não veio no dia seguinte, como Rosa havia temido durante uma noite insone de angústia, mas a atmosfera da casa havia mudado irreversivelmente e de forma palpável. Eduardo mantinha uma polidez distante e profissional. Vanessa assumira um papel muito mais ativo na supervisão de todas as atividades domésticas, e Carolina alternava confusamente entre momentos de carinho excessivo com Rosa e períodos de observação silenciosa intensa que mostravam sua mente infantil trabalhando intensamente para processar informações contraditórias. Foi durante um desses períodos de observação aguçada que Carolina começou a notar padrões estranhos e perturbadores. Tia Vanessa sempre sabia exatamente onde procurar quando alguma coisa desaparecia misteriosamente. Tia Vanessa sempre tinha sugestões muito específicas e detalhadas sobre como resolver problemas domésticos que pareciam surgir do nada. E tia Vanessa parecia estranhamente feliz e satisfeita toda vez que o pai ficava aborrecido ou preocupado com alguma situação envolvendo Rosa. A mente detectivesca natural de Carolina estava despertando gradualmente para sua primeira grande investigação real, motivada pelo amor incondicional e protetor que sentia por sua figura materna substituta. Ela não entendia completamente as dinâmicas adultas complexas de ciúme, manipulação psicológica e ambição romântica, mas sua intuição infantil pura captava claramente que algo fundamental não estava certo naquela história toda. Enquanto isso, Rosa voltava para casa todo dia carregando não apenas a exaustão física normal do trabalho doméstico, mas também o peso emocional esmagador da suspeita injusta. Seu pai, Alfredo Müller, percebia nitidamente a mudança preocupante no comportamento da filha, mas respeitava seu silêncio, oferecendo apenas a presença reconfortante e incondicional de quem ama, sem fazer perguntas. Nas noites insones, deitada na pequena casa simples da Barra da Lagoa, Rosa se perguntava se estaria perdendo não apenas o emprego que sustentava a família, mas também a família que havia aprendido a amar como se fosse verdadeiramente sua. A resposta para suas perguntas angustiantes estava muito mais próxima do que ela imaginava, nas observações atentas e determinadas de uma menina de 9 anos que havia decidido firmemente que algumas injustiças não podiam ser toleradas passivamente, especialmente quando ameaçavam diretamente as pessoas que mais amava no mundo inteiro. A segunda fase da Guerra Silenciosa estava prestes a começar, e desta vez o pequeno mas poderoso exército de Carolina estava se organizando metodicamente para contra-atacar com precisão. As semanas que se seguiram ao incidente traumático do colar foram marcadas por uma tensão crescente e palpável que pairava sobre a mansão da Lagoa da Conceição como uma nuvem negra carregada de tempestade
prestes a desabar violentamente. Rosa mantinha sua rotina de trabalho com a mesma dedicação profissional de sempre, mas havia perdido completamente a espontaneidade alegre e a leveza que a caracterizavam naturalmente. Seus sorrisos pareciam mais cuidadosos e calculados, suas conversas mais contidas e defensivas, como se cada palavra pudesse ser interpretada maliciosamente como evidência adicional contra ela. Eduardo, por sua vez, navegava penosamente entre a culpa corrosiva por duvidar de alguém que considerava praticamente da família e a responsabilidade parental de proteger sua filha de possíveis riscos desconhecidos. Foi Vanessa quem astutamente sugeriu que contratassem uma empresa especializada de segurança para instalar câmeras discretas, mais eficientes pela casa inteira. Apenas como precaução inteligente, argumentou persuasivamente durante um almoço de domingo, enquanto cortava delicadamente sua salada orgânica importada. Não é questão de desconfiança específica de ninguém, mas sim de proteção geral moderna. Uma mansão como esta, com tantos objetos de valor inestimável, deveria ter esse tipo de monitoramento básico há muito tempo. Eduardo considerou cuidadosamente a sugestão. Fazia sentido absoluto do ponto de vista da segurança patrimonial e familiar, especialmente considerando os eventos misteriosos recentes. Você tem razão completa, Vanessa. Vou entrar em contato com uma empresa especializada na segunda-feira, à primeira hora. Carolina, que fingia estar concentrada em seu prato de massa italiana, registrou mentalmente cada palavra da conversa estratégica. Sua intuição aguçada de criança lhe dizia claramente que câmeras espalhadas pela casa significariam menos privacidade para conversas importantes e momentos íntimos, mas também poderiam potencialmente capturar evidências reveladoras do que realmente estava acontecendo ali. Ela não sabia ainda como usar essa informação valiosa, mas arquivou cuidadosamente em sua mente investigativa para referência futura. A instalação profissional das câmeras aconteceu numa quinta-feira ensolarada, enquanto Rosa estava concentrada na limpeza meticulosa do segundo andar da mansão. Os técnicos especializados trabalharam discretamente e eficientemente, instalando equipamentos minúsculos e quase invisíveis em pontos estratégicos: sala de estar principal, corredores principais, área de entrada social e até mesmo alguns cantos aparentemente casuais da cozinha e da área de serviço. Vanessa supervisionou pessoalmente todo o processo técnico, alegando querer garantir que os equipamentos não interferissem esteticamente com a decoração sofisticada da casa. Perfeito e profissional, comentou ela com satisfação evidente, observando atentamente o monitor central que mostrava múltiplas imagens simultâneas e nítidas da propriedade. Eduardo ficará muito mais tranquilo e seguro, sabendo que absolutamente tudo está sendo monitorado constantemente. O que Vanessa não esperava nem calculara era que sua própria atividade suspeita também seria registrada automaticamente por esse mesmo sistema sofisticado que havia ajudado a implementar com tanta insistência. E foi exatamente através dessas câmeras que seu próximo movimento calculista seria documentado com precisão cinematográfica incontestável. Na segunda-feira seguinte, Eduardo precisou viajar para São Paulo para uma reunião crucial com fornecedores de componentes eletrônicos importados. Seria apenas um pernoite rápido, retornando na terça à tarde conforme planejado. Rosa, você poderia ficar até mais tarde hoje? Preciso que alguém absolutamente confiável fique com a Carolina, pediu ele, usando justamente a palavra confiável, que havia se tornado tão carregada de significado doloroso nos últimos tempos tensos. Claro, Sr. Eduardo. Posso ficar o tempo que for necessário. A resposta de Rosa carregava uma gratidão silenciosa, mas profunda pelo fato de ainda ser considerada confiável, pelo menos para cuidar da menina que mais amava. Vanessa, que havia coincidentemente aparecido para se despedir carinhosamente de Eduardo antes de sua viagem de negócios, ofereceu-se prestimosamente para dar uma olhada na casa durante a noite, apenas para garantir que está tudo seguro e tranquilo. Uma mansão vazia pode atrair pessoas mal intencionadas, especialmente numa cidade turística como Florianópolis. Com Eduardo em São Paulo e Vanessa, de posse de uma chave reserva,
que ele lhe dera anos atrás para situações de emergência, o cenário estava perfeitamente montado para o próximo ato da peça psicológica que ela vinha dirigindo cuidadosamente há meses. Por volta das 11 horas da noite, quando tinha certeza absoluta de que Rosa e Carolina estavam dormindo profundamente, Vanessa usou sua chave para entrar silenciosamente na mansão escura. Ela conhecia a casa tão bem quanto os próprios moradores legítimos. Sabia exatamente onde pisar para evitar os pontos específicos do piso que faziam ruído denunciador. Sabia que rotas tomar para chegar a OS quartos sem passar pelos sensores de movimento mais óbvios e evidentes. O que ela não sabia era que Carolina havia desenvolvido o sono leve e alerta de uma criança cronicamente ansiosa e que qualquer ruído incomum a acordava instantaneamente. Quando ouviu o som quase inaudível da porta da frente sendo aberta cuidadosamente, a menina saltou da cama e se posicionou estrategicamente na escada de madeira, de onde podia observar claramente os movimentos no andar térreo sem ser vista ou detectada. O que Carolina presenciou naquela noite mudaria absolutamente tudo. Ela viu tia Vanessa movendo-se pela casa como um fantasma experiente, verificando cômodos sistematicamente, mexendo em objetos específicos e, finalmente, subindo silenciosamente em direção ao quarto de Rosa. A menina seguiu a distância segura, seu coração pequeno batendo tão forte que temia que o som pudesse denunciá-la. Vanessa entrou no pequeno quarto de empregada, onde Rosa dormia tranquilamente. Acendeu a lanterna do celular em modo mínimo e dirigiu-se diretamente para a bolsa da funcionária com movimentos precisos e profissionais. Com gestos silenciosos e calculados, ela retirou da própria bolsa um pequeno objeto dourado e o colocou cuidadosamente no compartimento lateral da bolsa de Rosa. Era um anel de diamante que pertencera à mãe de Eduardo, uma peça de família que supostamente havia desaparecido misteriosamente da caixa de joias algumas semanas antes. Carolina cobriu a boca com as duas mãos pequenas para sufocar qualquer som que pudesse escapar involuntariamente. Seus olhos de 9 anos estavam documentando uma cena que sua mente tentava processar desesperadamente. Tia Vanessa estava deliberadamente plantando evidências falsas na bolsa de Rosa. Estava armando criminosamente para que a mulher que ela mais amava no mundo fosse acusada de mais um furto. Vanessa saiu do quarto tão silenciosamente quanto havia entrado, mas não sem antes dar uma olhada satisfeita e maliciosa em sua obra maligna. Ela estava construindo metodicamente um caso tão sólido contra Rosa que nem mesmo Eduardo conseguiria ignorar ou racionalizar. Primeiro, o colar encontrado na bolsa. Agora, um anel de família escondido nos pertences da funcionária. 2 incidentes separados seriam suficientes para estabelecer um padrão incontestável de comportamento desonesto. Carolina esperou até ter certeza absoluta de que tia Vanessa havia saído completamente da casa antes de se mover. Então, numa demonstração impressionante de coragem que surpreenderia qualquer adulto, ela desceu silenciosamente até o escritório do pai, ligou o computador com a senha que havia decorado, observando-o trabalhar, e acessou cuidadosamente o sistema de monitoramento que havia sido instalado recentemente. Suas pequenas mãos tremiam visivelmente enquanto navegava pelos menus complexos do software de vigilância, procurando sistematicamente as gravações da noite. Ela não entendia completamente como operar o sistema sofisticado, mas sua intuição tecnológica natural de nativa digital a guiou através das opções até encontrar exatamente as imagens que procurava com determinação. Lá estava, registrado em alta definição perfeita. Vanessa entrando na casa, movendo-se pelos corredores, subindo as escadas, entrando no quarto de Rosa, plantando o anel na bolsa e saindo satisfeita. Absolutamente tudo documentado pelos equipamentos de segurança que a própria Vanessa havia insistido em instalar. Carolina salvou meticulosamente o arquivo numa pasta oculta do computador e criou múltiplas cópias em diferentes locais do sistema, usando a mesma paciência metodológica que aplicava ao OS quebra-cabeças complexos que tanto gostava de resolver.
Ela não sabia ainda exatamente como usaria aquelas evidências cruciais, mas tinha certeza absoluta de que eram extremamente importantes. Quando voltou para a cama, sua mente fervilhava intensamente com planos e possibilidades estratégicas. Finalmente tinha a prova definitiva de que Rosa era completamente inocente, de que tia Vanessa estava mentindo sistematicamente e manipulando todos eles de forma cruel. Mas como uma menina de apenas 9 anos poderia convencer os adultos de algo tão sério? Como poderia revelar a verdade sem colocar a si mesma em perigo? A resposta viria alguns dias depois, quando Vanessa executasse exatamente o plano que Carolina havia presenciado, descobrindo o anel na bolsa de Rosa durante uma busca aparentemente casual por algo que havia perdido. Mas desta vez, a pequena detetive estaria completamente preparada para contra-atacar com precisão mortal. Na manhã de quinta-feira, enquanto Rosa preparava o café da manhã com sua dedicação habitual inabalável, Vanessa chegou visivelmente agitada e preocupada. Eduardo, preciso te pedir um favor um pouco estranho. Você se lembra do anel de diamante da sua mãe? Aquele que sumiu misteriosamente há algumas semanas. Lembro perfeitamente por quê. Ontem à noite eu estava organizando minhas joias em casa e encontrei apenas um brinco da Parry. Fiquei pensando obsessivamente: será que o anel não caiu em algum lugar aqui da casa quando eu estava ajudando Carolina a se arrumar para o aniversário da Amanda? Eduardo franziu a testa pensativamente. É perfeitamente possível. Onde você acha que pode ter caído? Não sei exatamente, mas estava pensando se poderíamos procurar nos quartos sistematicamente, especialmente nos lugares onde costumo guardar minhas bolsas quando venho aqui. Talvez tenha rolado para algum canto escondido. A busca começou de forma aparentemente casual e inocente, mas Vanessa direcionou sutilmente as procuras para os aposentos de Rosa. Que tal verificarmos aqui cuidadosamente? Às vezes, pequenos objetos rolam para baixo das camas ou se prendem em dobras de tecido. Foi Vanessa quem encontrou o anel, exatamente como havia planejado, mas desta vez, Carolina estava completamente preparada. Tia Vanessa, disse a menina com uma voz estranhamente calma e controlada para sua idade, que coincidência incrível você encontrar o anel exatamente onde eu vi você colocar segunda-feira de madrugada. O silêncio que se seguiu foi absolutamente total e carregado de eletricidade. Vanessa empalideceu visivelmente. Eduardo parou de respirar completamente. E Rosa olhava de uma pessoa para outra, tentando entender desesperadamente o que estava acontecendo. Carolina, do que exatamente você está falando? Perguntou Eduardo, sua voz carregada de confusão crescente e apreensão profunda. Eu vi a tia Vanessa entrando na nossa casa na segunda à noite, pai. Vi ela subindo para o quarto da Rosa e colocando o anel na bolsa dela. Está absolutamente tudo gravado nas câmeras, que ela mesma sugeriu que você instalasse. Vanessa tentou rir, mas o som saiu forçado e completamente pouco convincente. Eduardo, você não vai acreditar numa fantasia de criança, vai? Carolina deve ter tido um pesadelo muito vivido ou confundido alguma coisa que viu na televisão. Não foi pesadelo nem televisão, retrucou Carolina com a teimosia absoluta de quem sabe que está certa. Posso mostrar o vídeo completo para vocês. Está salvo no computador. Eduardo olhou para Vanessa, depois para a filha, depois para Rosa, que permanecia em silêncio chocado, finalmente compreendendo a extensão completa do que havia acontecido. Carolina, vamos ver esse vídeo imediatamente. Os 4 se dirigiram para o escritório, onde Carolina operou o computador com a destreza natural de sua geração digital. Em poucos minutos, as imagens estavam sendo reproduzidas na tela grande. Vanessa entrando na casa, subindo as escadas, plantando evidências, saindo satisfeita. A verdade estava exposta em alta definição, incontestável e devastadora para todos os presentes. Roberto assistiu ao vídeo 2 vezes completas, seu rosto passando por uma gama completa de emoções: choque inicial, raiva crescente, decepção profunda e, finalmente, uma fúria fria que Rosa nunca havia visto antes. Vanessa, explique isso imediatamente. Eduardo, eu posso explicar perfeitamente. Não é o que parece. Eu estava apenas... Estava apenas o quê?
destruindo sistematicamente a reputação de uma pessoa completamente inocente, manipulando psicologicamente minha filha, mentindo descaradamente para mim há meses. Vanessa percebeu que seu castelo de cartas havia desabado completamente e irreversivelmente. 10 anos de planejamento meticuloso, de aproximação calculada, de construção cuidadosa de confiança, tudo destruído por uma criança esperta e um sistema de câmeras que ela mesma havia sugerido instalar. A ironia era tão amarga quanto absolutamente reveladora. Eu fiz isso porque te amo profundamente, Eduardo. Porque você merece alguém infinitamente melhor, alguém da sua classe social adequada, porque Carolina precisa de uma figura materna apropriada, não de uma. Ela gesticulou vagamente na direção de Rosa, empregada sem educação formal. A fúria de Eduardo explodiu como um vulcão que havia sido pressurizado durante meses inteiros. Como você se atreve? Como você se atreve a decidir unilateralmente o que é melhor para mim e para minha filha? Como você se atreve a destruir deliberadamente a vida de uma pessoa que nunca fez mal a absolutamente ninguém? Rosa finalmente encontrou sua voz depois do choque inicial. Por que, dona Vanessa? Por que fazer isso especificamente comigo? Eu sempre a tratei com o máximo respeito. Nunca fiz absolutamente nada para machucá-la. Por que você não deveria estar aqui? Explodiu Vanessa, toda sua máscara de sofisticação social finalmente caindo completamente. Eduardo é meu. Era para ser meu desde sempre. Eu esperei pacientemente 10 anos inteiros. 10 anos sendo a amiga perfeita, a confidente ideal, a pessoa que sempre esteve lá quando ele precisava de apoio. E então aparece você, uma simples faxineira, e de alguma forma consegue facilmente o que eu nunca pude ter. A confissão revelou não apenas a extensão completa da obsessão de Vanessa, mas também confirmou algo que Eduardo ainda não havia admitido nem para si mesmo. Seus sentimentos por Rosa haviam evoluído muito além da relação estritamente profissional. Carolina, observando os adultos com a sabedoria precoce que as circunstâncias difíceis haviam lhe dado, finalmente falou: "Pai, você gosta da Rosa, não gosta?" A pergunta direta da criança forçou Eduardo a confrontar a verdade que vinha evitando cuidadosamente há meses. Ele olhou para Rosa, viu as lágrimas em seus olhos, percebeu como ela havia sofrido em silêncio, como havia suportado acusações injustas sem perder a dignidade, como havia continuado a amar e cuidar de Carolina, mesmo sendo suspeita de traição. "Sim", ele disse simplesmente, "eu gosto da Rosa. Muito." A admissão pública de Eduardo foi como a última peça de um quebra-cabeças complexo, finalmente encaixando no lugar certo. Rosa sentiu seu coração acelerar, uma mistura de alegria, alívio e medo do futuro inundando sua mente. Vanessa percebeu que havia perdido não apenas a batalha, mas toda a guerra que havia arquitetado tão cuidadosamente. "Eduardo, você não pode estar falando sério", tentou Vanessa uma última vez desesperada. "O que as pessoas vão pensar? Sua família, seus amigos, seus colegas de negócios?" "Sinceramente, Vanessa", respondeu Eduardo com uma calma gélida, "depois do que você fez, sua opinião sobre minhas escolhas pessoais é a última coisa que me importa. Quero que você saia da minha casa agora e não volte nunca mais." Enquanto Vanessa saía da mansão carregando os destroços de seus planos fracassados, Carolina abraçou Rosa com força. "Eu sabia que você não era ladra. Sabia que você nunca faria mal para mim ou para o papai." Eduardo aproximou-se das duas mulheres mais importantes de sua vida, uma por sangue, outra por escolha, e finalmente permitiu que seus sentimentos se expressassem livremente. "Rosa, me perdoe. Perdoe por ter duvidado de você, por ter permitido que essa situação chegasse tão longe. Você não merecia passar por isso. Não precisa pedir perdão, Sr. Eduardo. O senhor não sabia, e as evidências eram muito convincentes." Mesmo em seu momento de vindicação, Rosa mantinha a generosidade de espírito que a caracterizava. "Chame-me só de Eduardo", ele disse suavemente. "E se você aceitar, gostaria que considerasse fazer parte desta família, não apenas como funcionária, mas como algo muito mais." 6 meses depois,
Quando a primavera catarinense estava colorindo os jardins de Florianópolis com flores novas, Eduardo e Rosa se casaram numa cerimônia simples, mas profundamente significativa na Praia da Joaquina. Carolina foi a madrinha, usando o colar da mãe que havia sido o pivô de toda a conspiração, mas que agora simbolizava continuidade e novos começos em vez de perda e manipulação. A história se espalhou discretamente pelos círculos sociais de Florianópolis, alguns com aprovação, outros com desaprovação previsível, mas Eduardo havia aprendido que a opinião alheia importava muito menos do que a felicidade de sua família. Rosa trouxe seu pai, Alfredo, para morar na mansão, onde ele encontrou não apenas cuidados médicos adequados, mas também o carinho de uma neta adotiva que o adorava. Vanessa desapareceu dos círculos sociais, mudando-se para o Rio de Janeiro, onde tentou reconstruir uma vida longe das consequências de suas ações. Às vezes, Eduardo se perguntava se deveria ter tentado ajudá-la, mas Carolina, com sua sabedoria infantil direta, sempre o lembrava. Pai, pessoas que machucam outras pessoas de propósito precisam aprender que isso não é certo. A mansão na Lagoa da Conceição, que havia sido cenário de tanto drama e manipulação, transformou-se finalmente em um verdadeiro lar. As risadas voltaram a ecoar pelos corredores. O cheiro de bolo caseiro substituiu a tensão que antes permeava os ambientes, e as câmeras de segurança capturavam apenas momentos de felicidade genuína. Anos mais tarde, quando Carolina já era uma adolescente, ela ainda se lembrava com orgulho de como havia salvo sua família. Mãe Rosa, ela dizia, usando o título que havia adotado naturalmente. Você sabia que eu sempre soube que vocês dois iriam ficar juntos? Como assim, meu anjo? Porque vocês se olhavam do jeito que as pessoas nos filmes se olham quando estão apaixonadas. Só que vocês não sabiam que estavam fazendo isso. E assim, uma história que começara com uma mancha misteriosa num tapete persa e evoluíra através de mentiras, manipulações e evidências plantadas, terminou com a vitória do amor verdadeiro, da justiça infantil e da capacidade humana de superar obstáculos quando motivada pelos sentimentos mais puros. A guerra silenciosa havia terminado definitivamente, mas suas lições ecoariam para sempre na família Müller-Schneider, que a verdade sempre encontra uma forma de emergir, que o amor não conhece barreiras sociais quando é genuíno e que, às vezes, os guerreiros mais improváveis, como uma menina de 9 anos armada apenas com coragem e determinação, são capazes das vitórias mais significativas e duradouras. Muito obrigado por acompanhar até o final a história de Rosângela, Eduardo e Carolina. Esperamos que essa jornada de justiça, amor e coragem tenha tocado profundamente seu coração. Se você ficou emocionado com essa saga de superação que aconteceu bem aqui em Florianópolis, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Sua participação nos motiva a continuar contando essas histórias incríveis. Todos os dias trazemos novas narrativas sobre a vida real. Então explore nosso conteúdo e descubra sua próxima história favorita. E claro, queremos saber, o que você achou dessa reviravolta? Você imaginava que a pequena Carolina seria a heroína da história? Conta pra gente nos comentários. Até amanhã com mais uma história que vai mexer com suas emoções.